Olá, Gê, tudo bem? Olá, Emanuel, boa noite, seja muito bem-vindo. E o nosso palestrante está entrando. Deixa eu só fixar o tema da live aqui que eu já te coloco, Marcelo, um segundo. Peraí, Cofins, publicar. Olá, Matheus, olá, Cris Câmara, sejam muito bem-vindos. Deixa eu só fixar o comentário aqui um segundo. Entrando para participar com a gente dessa live. Matheus, Sara, Raíssa. Olá, tudo bem, Marcelo? Seja muito bem-vindo à nossa live. Muito bom ter você aqui mais uma vez com a gente. Olá, Micaela, tudo bem, querida? Tudo ótimo. Estou esperando a Tati também entrar, que essa live aqui vai ser diferente, pessoal. Vão ser 3 pessoas nessa live. Eu, Tatiana e Marcelo. Sendo que o nosso convidado é Marcelo, a gente vai estar falando sobre PIS e COFINS. Agora, eu não preciso dizer para vocês, ou será que eu preciso? Que a gente vai começar essa live falando sobre a discussão tributária do momento, que é os embargos de Não faço declaração ideia no qual RS seja. 574 e 706, né? Ali não tem jeito, a gente tem que falar sobre isso para depois a gente falar sobre o resto. Mas já antecipando para vocês a nossa pauta, para vocês continuarem com a gente, e quem é flamenguista, minhas saudações, que já tá 4-1, o negócio tá bom, a gente vai falar sobre o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, a discussão relativa a insumos para fins de crédito de PIS e COFINS. O Marcelo preparou umas surpresinhas aqui interessantes para a gente poder estar discutindo questões específicas, setoriais de PIS e COFINS. E, por fim, a gente vai falar da CBS. Portanto, essa live promete em todos os sentidos. Eu Deixa eu nem só falei o ver que se a... que era as questões, né? Eu nem falei o que que era. Vai ser surpresa, assim. Vou tacar a bomba assim, você vai sair discutindo, ver o que que vai dar certo. Vamos, com certeza, vai dar certo. Espera aí, deixa eu enviar o convite aqui para a Tati. A Tati já deve estar entrando. Espera aí, eu já mandei o convite para ela. Oi, Neidiane. Oi, Vitor. Tudo bem? Ah, o pessoal tá mandando mensagem aqui, ó. Tô tentando entrar, Tati. Essa é tecnologia, né? Você não tá acostumada com o Instagram. A gente pode te ajudar, fica tranquila. Peraí, já Tá de te mandei férias o do Instagram, convite, tadinha. Tati. Vê se você vai receber aí. Ó, várias pessoas aqui conhecidas. Raíssa, Raíssa, conheço uma Raíssa de algum lugar. Ah, tudo bem, Raíssa? PGM de Niterói, não é isso? Acho que é, acho que é. Conheço você, sim. Tudo bem? Brincadeira, gente. A Raíssa é uma querida, uma amigona. Não, Álvaro, grande Álvaro, futuro presidente do conselho. Álvaro, um dos melhores conselheiros, uma das pessoas que mais entendem de CMS no Rio de Janeiro. que Abraço, meu amigo. coisa. Peraí, tô mandando de novo, Tati. Vê se você recebe aqui. Gente, tá a professora Eliana, que também é do IBMEC, colega minha lá, muito legal, Eliana. Ah, Beijo muito grande. linda. Tudo bem, Eliana? Eliana é uma querida. Acho que a Tati não gosta de mim, ela não quer entrar, acho que é pessoal. Fala logo, Tati, assim, abre o jogo. Vamos lá, a gente está aguardando. Já fiz o pedido para ela aqui, em breve ela deve estar entrando. Bom, a gente está aqui com vários colegas, Fábio, Ana Clara, Cari... Ih, minha aluna, Karina, que legal, muito bom ter você aqui. Rômulo, Victor. Ih, Victor Passe, muito legal, colega lá da Petrobras. Aninha Vale, Alana. Muita gente legal aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, para a gente não atrasar muito, eu vou começar aqui. Ela não está conseguindo conectar. Ela recebeu o convite, parece que não entrou. Então, Tati, a gente vai começando aqui nos meus 2 temas. E aí, o que, que a gente faz? Para a gente não perder a nossa live. Eu saio do Tributário em Jogo e você entra, tá? Quando a gente falar dos 2 temas finais que a gente dividiu, tá bom? Faz isso. A Quando gente fala de faz assim. setorial, que é mais difícil, é específico, aí tu põe a Tati na roubada. Faz isso. Exatamente, eu já tinha Essa é a combinado isso boa. com ela. Ah, você Ah, acha? Pois é.
Então, olha, gente, antes de mais nada, eu preciso apresentar o Marcelo. O Marcelo é professor, ele é advogado, ele é conselheiro, né, do Conselho de Contribuintes aqui do Estado do Rio de Janeiro. É uma pessoa que sabe muito de piscofins, eu sempre debato, sabe muito de muitas coisas, mas assim, piscofins é um tema que eu sempre gosto de debater com o Marcelo. E aí, por isso, quando eu pensei em piscofins, quem pensei? Marcelo. Então, agora, Marcelo, o que que eu queria? Queria que a gente começasse a falar sobre essa tese aí, que dizem que é a tese do século e tal, que envolve 243 bilhões, segundo dados da União, e que, na realidade, a gente tem aí uma discussão forte em relação ao qual é a base de cálculo do PIS e da COFINS. Né? A discussão maior ali é: o ICMS, ele integra ou não a base? A priori, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não. E aí estamos numa discussão miserável de que ICMS eu tiro da porcaria da base de cálculo. É o ICMS da nota fiscal, é o ICMS líquido, né? Ou seja, o efetivamente pago. O que eu faço? Está todo mundo desesperado, Supremo Tribunal Federal ruflando os tambores literalmente na quinta-feira, né? Parece que vai decidir isso aí, se vai modular, se não vai modular. Pois é, já temos orientação, né, da Receita Federal sobre esse assunto. Receita soltou aí a IN 1911, a solução de consulta COSIT 13. Então eu quero ouvir o que você acha disso. Olha, de tudo que a Receita Federal soltou, o que mais me colocou em estado de alerta, se não paura, foi, se eu não me engano, aquela portaria 10, no qual ela cria aquele Comitê Nacional de Auditoria, praticamente uma caça às bruxas. Teremos aqui uma fogueira na Antônio Carlos, no Rio de Janeiro, para fiscalizar todos aqueles contribuintes que na FD Contribuições retiraram da base de cálculo o ICMS da base do PiscoFins. Então, isso para mim que é o mais assustador. Parece que eles estão esperando apenas esse julgamento. Na minha opinião, eu acho que vai acontecer alguma coisa, e depois eu já falo. E parece que eles estão só esperando, né? Ali para começar a fiscalizar, para ter a glosa. Eu não tenho expectativas do Supremo colocar uma pá de cal nesse assunto, em vários motivos. Então, vamos lá. Eu estou com uma sensação de déjà vu grande aqui. Se eu não me engano, foi a apresentação da Mariana. Da Mariana, não foi? Da Mariana? No foi, PJT, Mariana, sobre esse tema, exatamente, do PJT, sobre esse tema, é verdade. Então, um déjà vu grande. Perceba, desde que nós tivemos aquele fatídico julgamento, no dia 15 de março de 2017, as teses filhotes ganharam força. E quando a gente começa a analisar a tese filhote, que nada mais é do que pegar a racionalidade do julgamento principal, o que fala o Supremo na nossa percepção? Então, o tributo não deveria incidir na base de cálculo de um outro tributo, especificamente sobre faturamento, né? O ICMS não entraria dentro do conceito de faturamento. E aí nascem as teses filhotes que nos são agradáveis. Depois eu falo as teses filhotes que não são agradáveis. As que são agradáveis, nós testamos os tribunais superiores. Bom, se não tem ICMS na base de PiscoFins, eu também não quero que tenha o ISS. Eu também não quero que tenha ICMS e ISS na base da CPRB. Eu também não quero que tenha o ICMS e ISS na base de cálculo no qual você aplica a alíquota de presunção do lucro presumido. Faz sentido, que é receita, mesma coisa. Então, antes de aplicar 8, 12, 32, deixa eu tirar esses tributos. Nós fomos testando os tribunais superiores para ver se essa racionalidade se manteria. E vimos que não está bem assim. Né? Vimos que não está bem assim. Então, parece que essa lógica que foi inaugurada no STF, da retirada ali do ICMS da base de cálculo de PiscoFins, não sei se realmente vai ser a tese que os tribunais vão aplicar na ferro e fogo, a lógica jurídica subjacente que vai prevalecer. E eu não gosto. Aqui eu vou tentar ser acadêmico e não advogado, se você me permitir. Depois, na questão setorial, você mais advogado, aqui permita-me ser acadêmico. Essa tese é complicada, vou ser bem sincero contigo. Por quê? A gente brincou, inclusive, não sei se a Mariana está aqui, na apresentação dela, que nós contribuintes queremos que o ICMS não incida na base de cálculo do PiscoFins, sob o argumento de que ele não é nosso, pertence ao Estado, não é isso? Esse ICMS, na verdade, esse valor, na verdade, não me pertence.
não deveria entrar na minha base de cálculo porque, na verdade, é um tributo do Estado. É quase que transitando nas minhas contas do ativo e passivo, isso não vai para resultado. Então, por favor, não me pertence. Só que esta mesma temática, quando nós entramos naquele julgamento do recurso de habeas corpus 163 alguma coisa, em relação à apropriação indébita do ICMS, perceba que nós, Sim. contribuintes, mudamos completamente a racionalidade. Aí a gente fala que é o contrário. Não! Verdade. Porque se eu continuo a advogar a tese de que o ICMS não me pertence, é do Estado, a lógica do que o Supremo adotou faz sentido. Então, ora, se você destaca e não recolhe, você comete-se um crime de apropriação indébita. Então, eu acho que o sistema tributário, a gente estuda aquelas questões, aqueles princípios, melhor dizendo, lá a introdução à teoria do direito. Em tese, ele deveria ter uma coerência, né? Um sistema único. Estou falando do mesmo tributo, nem de tributos diferentes, que é o ICMS. Então, será que ele pertence ou não pertence ao contribuinte? É do Estado ou não é do Estado? Então, eu tenho alguma dificuldade com a própria tese em si, com a lógica em si, de falar que o ICMS não deveria integrar a base de cálculo do PiscoFins, não integraria o conceito de receita bruta. E aí, se a gente então vai nessa linha, eu perguntaria, então por que só o ICMS? Por que eu estou gerando só o ICMS? Eu poderia, nessa mesma lógica, tentar retirar outras rubricas, outras despesas da base de cálculo. Mas, enfim, fazendo um pouco de futurologia, nós temos agora, para o dia 29, né, o julgamento dos embargos declaratórios, pedindo modulação. Isso também foi uma novidade, né? Porque o pedido de modulação ele veio em sede de embargos e não estava na exordial, se eu não me engano. Não é isso? Então é uma Não. questão interessante aí que a gente vai decidir. E ele vai decidir não só a modulação, como também vamos decidir em relação ao qual é o ICMS que finalmente nós teremos que tirar da base de cálculo do Mas, Marcelo, PiscoFins. sabe o que eu acho? Eu fico numa dúvida violenta se vai haver realmente essa decisão com relação ao critério. Sabe por quê? Porque, assim, primeiro, foi uma situação absolutamente inovadora, né? Isso não era Ok. objeto de discussão. E mais, né? Se a gente for ser purista, a discussão que foi levada no RE objeto de julgamento é o ICMS destacado na nota. O que se estava discutindo ali era isso. E os votos que a gente vai ver, o voto da Carmen, e eu gosto de citar que não só o voto da Carmen, não. Se a gente for no voto do Gilmar, que, por exemplo, votou contrariamente, era favorável à inclusão, você vai ver que o racional é exatamente o racional do ICMS na nota. Então, assim, foi trazida uma questão de critério que não estava sendo objeto de julgamento. Sim. Aí a minha dúvida é a seguinte, será que ele vai julgar isso? Eu Será que acho ele não vai deixar esse assunto para o STJ? Porque isso também não é uma matéria constitucional. O que você acha? Poderia. Ó, minha opinião, falando das duas questões que eu acho que vão ser julgadas, eu acho que modulação é quase certo. Vamos pegar aqui um exemplo recente do DIFAL, né? Nós tivemos a modulação, inclusive com uma pro futuro, tipo assim, ó, vou deixar vocês aí editar essa lei complementar, por favor, Congresso, até 2022, se movimentem, hein? Ó como eu sou legal com vocês. Enfim. Mas é exatamente o que ele fez, o Supremo. Aí quando vai o oposto ser julgado, que é o caso do terço, Marco Aurélio, não, aí não tem por que modular. O Supremo muda o entendimento que estava já sedimentado e repetitivo do STJ, já tinha súmula da AGU, estava naquela lista de dispensa de contestar e recorrer da PFL, a portaria 502. O Supremo muda aquilo e não tem que modular. Não precisa modular. Deixa as empresas aí serem glosadas e vai pagar todo mundo terço, mesmo quem tinha uma liminar que ainda não transitou em julgado, tá tudo bem, não precisa modular. Agora, quando é o fisco, o prejudicado, eu poderia citar vários exemplos, fico só com o DIFAL. Tivemos outros exemplos também, questão do, enfim, do MVA no ICMS, quando você recolhe é maior, aquela história toda, tudo modula. Então, eu acho, sendo bem honesto, se eu tivesse que colocar aqui, eu acho assim, pegar mais uma pessoa para Cristo aqui. Eu aposto, deixa eu ver aqui, só porque ela mandou aqui mensagem privada para mim que ficou sem graça. Eu aposto pela vida da Raíssa que o Supremo vai modular. Eu tenho certeza disso.
Com certeza vai Olha modular, aí, cara. Raíssa, fica ligada nesse julgamento, hein? Por que ela ficou mandando mensagem privada aqui, que eu tô achando essa graça? Eu, hein? A Raíssa escreveu um artigo muito bom para PGM, não foi, Raíssa? Para a revista da PGM, na qual ela analisa a questão do ISS, o conceito de serviço. E ela própria aponta no artigo dela que o Supremo oscila sobremaneira para saber se tem ou não tem que ter preponderância, se é obrigação de fazer. Ela analisa a questão do software, plano de saúde, e fala que o Supremo não dá um norte para a gente. E eu acho que nesse momento, falando apenas da modulação dos efeitos, eu fico que vai ter modulação. Vai ter modulação e a minha esperança é que eles adotem aquele critério do quem já entrou com a ação, quem já teve o trânsito em julgado ou tem uma ação transitando, ainda tramitando, ok. Por mais que eu module para o futuro, isso não vai impactar. Eu espero, né? É minha expectativa, que foi o que aconteceu no DIFAL. É uma coisa estranha, né, Marcelo? Você imaginar que o Supremo não vai respeitar quem ajuizou a ação. Isso ia ser uma coisa radical, porque, tipo, desde que o Supremo é Supremo, pelo Sim, menos na Constituição Federal de 88, nunca houve uma sim. modulação que você não respeitasse as pessoas que ajuizaram. Até pelo próprio direito de ação. Você começa a bater com umas paradas assim, com garantias constitucionais muito relevantes, né? E você gera uma mensagem de insegurança jurídica muito caótica. Mas você que acha Agora, a engraçado? preocupação Desculpa, antiga. Micaela. Essa mensagem também é muito deturpada, porque eu me lembro quando nós tivemos o CPC de 2015, eu nem falo mais novo CPC, o que eu me lembro, o que eu ficou assim, muito claro para mim, palestras do Fux, palestras de outros processualistas falando que agora a tendência é a não litigação, reduzir litigiosidade. E quando o Sim, Supremo adota esse tipo de critério, na verdade, a mensagem que ele passa é litigue. Na dúvida, exatamente. entre com a ação. Na dúvida, Exato. ajuize, garanta seu mandato de segurança. Porque, olha só, quando eu decido modular, quem não litigou, quem preferiu, por exemplo, acreditar no sistema, se deu mal. Vai ter uma desvantagem competitiva. A neutralidade tributária desaparece aqui. O direito tributário, imagina, nós temos aqui, em relação ao ICMS e PiscoFins, grandes empresas que foram noticiadas, esses balanços são publicados, são abertos, tiveram impacto grande, Natura, Ambev, por aí vai. Imagina se tem um concorrente que por algum motivo resolveu confiar naquele princípio da redução da litigiosidade, por aí vai. Mas ele se deu mal, ele está feio, ele está mal na fita. Ele tem uma desvantagem competitiva por conta disso. E, na minha opinião, a mensagem é péssima. Mas, enfim, só né, nossa opinião aqui. Não, cada vez mais, né? Cada vez mais tem sido essa mensagem. A gente tem visto que o Supremo ele tem favorecido a judicialização e não uma solução mais pacífica de segurança jurídica dos litígios. O que me preocupa é exatamente estar todo mundo esperando uma solução efetiva para o problema e eu acho que isso não vai acontecer. Até porque, como você muito bem colocou, hoje em dia, essa questão do CMS na base de cálculo do PIS e COFINS, a maioria das empresas ajuizou a ação. Né? A maioria das empresas, inclusive, já tem trânsito em julgado. A gente Sim, está falando de um pequeno percentual de pessoas que deixaram para o final para ajuizar a ação e agora ainda não tem um trânsito em julgado. Mas a maioria já tem. Então, assim, a modulação dos efeitos, mesmo que você entenda que pode alcançar a ação que está em trânsito, ela não vai poder alcançar a coisa julgada. Né? Então, exatamente. a grande que Mas não cabe aí rescisória, acabou o não? Estado. Mas se estiver Aí no prazo da acabou o Estado rescisória. Democrático de Direito. Não, e rescisória não daria, porque o próprio Supremo reafirmou agora pelo Pleno, isso era uma coisa que muita gente me questionava, porque eles chegavam e diziam assim, ah, não, é possível ter a rescisória. Não, porque o Supremo já tinha uma posição anterior, no sentido de que você não poderia fazer rescisória se na hora que a coisa julgada se formou, o entendimento era favorável naquele sentido. Né? Então, Sim, é o que aconteceu. E houve a reafirmação disso agora em março, de sim, novo pelo Pleno, a relatoria do Fachin. Então, eu entendo que exatamente. isso aí, né? Isso não rola. Agora, eu acho que, de qualquer jeito, talvez, se o Supremo modular, não sei até que ponto isso vai ser vantajoso para a Fazenda, mas vai ser muito mais se ele não decidir o critério. Porque aí a discussão vai Concordo. continuar, né? E quem vai decidir talvez seja o STJ quando o assunto chegar no STJ. O que você acha, Marcelo? Assim, e tem os macetes das empresas. Pode falar de macete agora? Vamos falar de advocacia aqui, né? Tem macete das empresas, né? As empresas, de uma forma geral, hoje em dia, até por conta dessa possibilidade de você ter uma modulação dos efeitos,
Dificilmente eu vejo as empresas, grandes empresas, no escritório, entrarem com uma ação individual. Hoje, é muito comum você se plugar num mandado de segurança coletivo que já transitou em julgado de uma associação que você vai fazer parte, principalmente porque o Supremo, lembrando, no tema 1119, ele diz que no mandado de segurança coletivo você não precisa listar quem são as pessoas que estão associadas àquele MS. Sim. E você não precisa, no momento da impetração, comprovar a sua filiação. Então, hoje, como assiste do contribuinte? Ah, tu vai modular? Tudo bem, filho. Tem brasileiro do lado de lá? Também tem brasileiro aqui. É para ser esperto? Então, o que é? Mas é horrível, mas é um jogo disso, né? É disputando aqui quem vai ser o mais esperto no tabuleiro. É feio isso. Mas o que eu vejo, sendo aqui bem advogado, e eu dou, Marcia, você faz isso? Claro que eu faço isso, acho que eu pago minhas contas como? A gente é advogado, pô. Eu vou olhar, não, vou entrar com a segurança individual. Não vou entrar com individual. Eu vou pegar essa empresa, vou associar ela numa associação que, enfim, esteja dentro do escopo daquela empresa, que tem o MS coletivo transitário julgado, plugo ela e eu não vou retroagir 10, 15, 20 anos a depender do trânsito em julgado daquela decisão. Então é isso que eu vejo muitas empresas que ainda não se movimentaram que estão fazendo, que eu faço no escritório, por exemplo. Então, fica... E assim, né? E, tipo, Marcelo, você né, tipo, não poderia e tal. Mas, cara, o Supremo disse que pode. É o tema 1119. Tá lá. Eu não preciso. Então, por mais que eu tenha me associado após o trânsito, eu vou me beneficiar. Mas quando a gente para analisar sob o ponto de vista assim, acadêmico, tipo, cara, tá tudo muito errado, Micaela. Tá muito feio. É o torpe, porque do outro lado é torpe, então eu vou tentar combater a torpeza, talvez também sendo tão torpe quanto. Exatamente, eu acho que você colocou muito bem. E essa demora também, né, Marcelo, no julgamento desses embargos de declaração. A gente está em 2021, né? Ou seja, se deu muito tempo para as questões se consolidarem. Né? O próprio Supremo tirou de pauta, o TRF acelerou os julgamentos, aí mais trânsito e julgado aconteceu. Então, assim, eu acho que houve uma demora que acabou piorando, acentuando a crise, né? Que a gente está aqui. E talvez por isso a solução não seja o que todo mundo espera, né? Mas se ela vir. Agora eu queria passar para um outro tema, pessoal, porque esse a gente ainda não tem resposta. Se a gente tivesse resposta, a gente estaria milionário, não estaria fazendo a live aqui com vocês, tá? Então, assim, não dá. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu e Marcela apostamos que não vai acontecer, no máximo que vai acontecer uma modulação, o critério ainda vai ficar no lesco-lesco, mas vamos lá. O que eu queria conversar contigo agora era com relação à questão dos créditos relativos a insumos de PIS e COFINS. Isso é fácil, acontece, Marcelo? Hã? Fácil, esse né? tema é fácil, né? Esse tema é mole, Esse tema é mole. Não dá problema, né? não. Eu me lembro, meu amigo, na época em que tinha sido formado esse tema 779, né? Muita gente chegou e falou, tá resolvido o problema de insumo. Aí eu olhei e falei, gente, como é que tá resolvido o problema? Porque aqui existem conceitos indeterminados gigantescos, né? Eu vou tomar liberdade só para ler o tema fixado e vou passar a palavra a você. Esse tema, ele diz o seguinte, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância. Ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Ou seja, quantos conceitos indeterminados. Poxa vida, né? E aí, o que você acha disso? Vamos lá. A fixação desse tema tem vários problemas para o fisco e para os contribuintes. A frase final dele já causou assim, um arrepio na espinha dos procuradores da Fazenda, porque ele fala da atividade da empresa. De acordo com o parecer normativo 5 da COSIT, né, com mais emblemático, aquela nota lá 63 da PFN, mas o ponto é, insumo de PIS/COFINS é só para indústria e serviço. O STJ não faz essa restrição. O STJ ele fala, olha, se é essencial e relevante para a atividade da empresa, não limita qual atividade, você vai poder tomar crédito de insumo. Isso por si só já cria uma celeuma. Porque historicamente, desde aquelas IN 247-404, era só indústria e serviços, e quando o fisco olha para esse julgado do STJ,
é um 221, acho que esse agora é o RESP de cabeça. 170. É 1221 170. Isso, um 221 170, o fisco já olha e fala, deu ruim. A STJ falou isso, por quê, cretino? Mas, meu Deus, agora imagina um monte de varejista pedindo crédito de insumo. Porque na cabeça do fisco, o crédito básico de piscofins de varejista é o CMV, a mercadoria que ele compra para revenda. Exatamente. Não teria, na cabeça do fisco, um crédito advindo de insumos, o que para mim é balela. Tá? Ainda mais quando o STJ diz claramente da atividade econômica da empresa. Então, ou seja, se estiver condizente com o meu objeto social, por que eu não poderia tomar insumo? Ah, Marcelo, mas a letra do artigo 3º, inciso 2, da 10.637, 1833, fala indústria e fala serviço. Aí poderíamos falar aqui de intervenção teleológica e parará, parará. Mas o fato é, isso já demonstra que o tema está longe de ser pacificado. Porque tem a questão dos varejistas. Além disso, tem a questão dos conceitos, da indeterminação. Micaela vem da UERJ também, eu também vim da UERJ. Quem passa pela UERJ fica estudando tipo, conceito, não é isso? Aula do Queiroz, aí estuda bastante para depois chegar à conclusão que tudo prescinde de indeterminação, tem algum grau de determinação. Lembra? Aula conceitual, lembra aquelas coisas todas. Ou seja, não tem línguas, os signos linguísticos vai ter indeterminação. E nessa frase tem várias. Essencial e relevante. O que é essencial e relevante, Jesus? Eu tenho que... Aí criaram-se o critério, o teste da subtração, pelo menos, né? Suprime. Você não consegue mais produzir aquela atividade, ou reduz a qualidade, a quantidade, ok. Então, talvez isso seja essencial e relevante. Nós temos, de fato, hoje, diversos pontos ainda subjúdice que, na minha opinião, o fisco inova sem que pudesse fazê-lo. Por exemplo, até hoje o fisco não aceita o esforço não mal sucedido. Pegar um exemplo de uma empresa, que eu não sei se você já ouviu falar, a Petróleo Brasileiro S.A. Essa empresa, para que ela consiga viabilidade econômica num poço, né? Pelo que eu estudei, ela fura 10, acha óleo em 4 e só um tem viabilidade. Ou seja, tudo que ela gasta em estudos geológicos, geofísicos, naqueles outros que não tiveram viabilidade para o fisco, não pode ser acreditável. Porque o esforço foi mal sucedido. Aonde está escrito isso, meu Pai eterno? Mas tiraram isso aqui da onde? Porque na lei não está. Mas não é? Da lei não está. Eles conseguiram inventar esse critério do esforço bem-sucedido das mentes mais cabulosas da Receita Federal, porque isso não está escrito em lei nenhuma. Então, e isso, inclusive, está replicado no parecer 5, lá de 2019, da COSIT. Ele replica isso. Se, por um lado, eles abrem mão de alguns temas que estão perdendo, tipo EPI, despesas que você incorre em função de determinação legal de agências reguladoras, que você é obrigado a incorrer naquelas despesas, eles meio que tudo bem, então tá, vai lá. Insumo de insumo eles abrem mão. Então, despesas que você tem submetidas à exaustão, depreciação, enfim, tudo isso eles, ok, vamos abrir mão. Mas tem outros pontos ainda que, na minha opinião, eles, em muito, desafiam o contribuinte e desafiam o fisco. E aí o que eu vejo também, falando agora como acadêmico, né? É o contribuinte também. Então, oba-oba, né, gente? Então, isso aqui é tudo também insumo. Aqui meu time não funciona sem esse café Nespresso aqui do lado. Se não tiver um Nespresso à tarde, eu não consigo produzir. Então, você tende também ao ridículo. Eu estou brincando aqui, mas acredite, eu já tive discussões beirando o ridículo. Imagino. De clientes querendo tomar crédito de tudo. Entender como insumo tudo. E o problema desse julgado é que ele tem um efeito irradiante para outros tributos que não segue a lógica de PiscoFins. Não sei se o Álvaro está aqui ainda. Eu estava relatando um caso hoje de um grande contribuinte no estado do Rio de Janeiro, e na peça de resistência lá do Conselho, um recurso voluntário para pleitear a tomada de crédito, que na minha opinião eu entendi que era um bem de uso e consumo, para pleitear e fundamentar que, na verdade, aquilo era
um crédito lícito, a argumentação foi toda do 221-170, falando de insumo, que era essencial e relevante. O contribuinte coloca trecho da decisão. Eu tive que explicar na minha decisão que, olha, ICMS é uma coisa, PIS/COFINS é outra, não vamos confundir as coisas. E não é a primeira vez que eu vejo isso. É engraçado como que essa lógica de insumo também está contaminando um pouco os contribuintes e irradiando até para outros tributos. Sim. Em relação a PIS/COFINS, a minha opinião, tá, em relação a PIS/COFINS, eu acho que tem que ter, sim, limites. Nós temos que, em algum momento, desafiar a jurisprudência para que eles criem limites, já que a Receita Federal fica o tempo todo tentando restringir o máximo, tornar ineficaz até mesmo a decisão do STJ. E aí, se deixar eu falar, eu não vou parar de falar. Fala você. Não, eu fico pensando muito em duas coisas, né, com relação a essa discussão. A primeira delas é até essa visão da imprescindibilidade, da importância, ela se liga única e exclusivamente ao processo produtivo, né? Porque às vezes você precisa escoar a mercadoria, você precisa transportar a mercadoria para venda. E existe uma discussão violenta com relação à possibilidade de você incluir o frete, né? Exatamente dentro dessa concepção. Porque você, querendo ou não, você tem que transportar para vender. Alguns tipos de produtos você não consegue vender no local, né? Você precisa fazer esse transporte. Sim. Então, por que isso não geraria? Uma outra discussão que eu já ouvi muito comum, marketing. Sim. Né? O marketing... Tem que ter muito cuidado, porque o caso da Ricardo Eletro, né, que é aquela verba de propaganda compartilhada, que as pessoas leram aquela matéria, eu me lembro muito bem disso. O valor econômico é maravilhoso, mas ele tem um potencial complicado. Se é uma matéria do valor econômico, os 15 perfis, não é demérito não, mas eu vejo os 15 perfis compartilhando a matéria, isso chega nos contribuintes, os clientes, e o cliente vem. Aí eu me lembro que alguns clientes chegaram, agora vamos começar a tomar crédito de toda a propaganda paga de marketing digital no Facebook. Eu falei, querido, aonde está escrito isso? Aqui, está no valor econômico. Marketing agora, propaganda, gera crédito. Aí você tem que, calma, pequeno panda, você tem que salvar o cliente dele mesmo, sabe? Calma. Exato. Não aperta botão nenhum aí. Não vai fazer nada com a CFD. Deixa ela quieta. Eu entendo o seguinte, eu acho sim que nós temos uma discussão importante em relação a algumas despesas, mas aí, Micaela, eu vou dar uma opinião conservadora como acadêmico, tá? Eu acho que a gente entrou... Eu vou falar uma coisa muito polêmica aqui, mas eu sou polêmico. E eu não vou fazer juízo de valor dessa decisão. Eu só vou pegar uma coisa que marcou minha vida. Um grande professor da UERJ, numa palestra que eu dei lá na época, eu estava recém-formado, assim que nós tivemos a decisão do Supremo sobre o casamento homoafetivo. Sim. Foi antiga essa decisão. Professor da UERJ, famoso. No privado eu falo quem foi. Ele falou assim, olha só, não farei juízo de mérito dessa decisão, mas eu, como jurista, não gostei do Supremo trabalhar como legislador positivo. Estou aqui prevendo tempos ruins, nefastos. Hoje estamos aplaudindo, amanhã vamos sofrer as consequências disso. E dito e feito. Não estou falando que a decisão foi ruim, não, foi ótima. Eu concordo, mas o ponto é, a gente está acostumado a olhar para o judiciário e esperar que ele dê respostas que, na verdade, deveriam vir do legislativo. Essas dúvidas que nós estamos tendo aqui, na minha opinião, não é o STJ que tem que responder. É o legislativo. É uma decisão que tem que vir através de lei. Então, eu acho, sim, é justo, na minha opinião, acreditar-se em algumas despesas hoje, talvez imprescindíveis, no ambiente concorrencial como nós temos, empresas de telecom, tem estudos da Abetel, onde correlacionam o investimento de propaganda com a receita da empresa. Empresa de telecom, que é muito competitivo, claro, TIM, Oi, Vivo. Eu acho justo. Agora, será que o judiciário, analisando o campo semântico de um signo linguístico que vai determinar questões de política fiscal, aí eu sou contra. Eu acho que essa resposta deveria vir do legislativo. Altera-se a lei.
Apesar que a Vanessa saiu, né? Agora vamos ver quem vai assumir agora esse papel de trabalhar com a reforma tributária, já antecipando o CBS. Ela tá para sair, a Vanessa Canado. Tá para sair. Problemas difíceis até porque as pessoas que legislam, elas não conhecem. Então a gente fica Mas tem numa discussão. assessores. A gente vê que a maioria que debate esses assuntos não sabe do que se trata. Eu Ah, cansei de ir a eventos em Brasília, que você vai conversar com algumas das pessoas, né, deputados e senadores, eles não entendem nada do assunto. Eles estão ali perdidos, entendeu? Tipo, eles uhum, repetem algo como papagaio sem compreender aquilo que eles sim, estão discutindo. E isso é uma coisa complexa, né? Porque acaba que a gente fica na situação que a gente está. A gente está com o país parado, precisando de uma série de reformas. O Supremo Tribunal Federal, ele decide agir como legislador positivo quando ele quer, né, Marcelo? Porque em sim. matéria tributária ele não quer. Em matéria tributária ele não quer. Não é Principalmente legal. quando isso gera desoneração do contribuinte. Não, aí não Mas dá. ele cria crime por sentença manipulativa com efeito aditivo, ele cria justamente essa concepção de casamento por sentença manipulativa com efeito aditivo. Ou seja, ele cria tudo com sentença manipulativa com efeito aditivo, desde que ele deseje dessa forma. E essa é uma das inseguranças que eu entendo muito fortes hoje no Supremo. A gente não Sim. consegue traçar uma linha de atuação. Aonde? Porque, veja, eu vou ser muito honesta a você. Eu sou favorável, sim, da utilização com moderação de sentença manipulativa com efeito aditivo, desde que a gente comprove que a omissão é reiterada, que você não Sim, consegue, durante muito tempo, suprir, que você já noticiou o Poder Legislativo, ele não fez nada, e aí você tem que fazer exatamente. alguma coisa, né? Exatamente, exatamente. Pois Aí é, você eu acho que... aplica a lógica do não liquer. Agora, o problema é quando você já traz para si a responsabilidade de legislar. E é Exatamente. Aí, o que acontece. Porque no momento que nós temos, por exemplo, o STJ decidindo algumas questões como, ó, isso aqui gera crédito, isso aqui não gera crédito. E vamos combinar, são questões, na minha opinião, fora talvez do halo conceitual de insumo. Ou então a lógica que seria diretamente, assim, o que eu pensaria naturalmente como sendo insumo. Vamos pensar assim, de uma forma bem simplória. Imagine que nós não sejamos juristas, somos pessoas normais, que realmente têm uma vida normal, saudável, que não é advogado, não é jurista, que tem um trabalho normal como engenheiros. E aí estamos discutindo a questão de um celular, fabricação de celular. Se eu perguntar para um engenheiro o que seria insumo para fabricar um celular, será que ele falaria despesa com marketing e propaganda? Talvez o engenheiro não falasse isso. Talvez para ele, realmente, para o é, senso comum, uma despesa com propaganda e marketing não entra como insumo. O problema é que nós pegamos o halo conceitual de insumo, demos um tapa na peruca que ele foi lá para fora do estádio. E aí tudo está virando insumo. E no exatamente. momento que tudo vira insumo, nada é mais insumo. Exatamente. É aquela questão dos excessos, né? A gente não consegue Exato. chegar ao meio termo que seja o adequado para que a gente consiga efetivamente chegar a algum lugar. E aí você tem o fisco interpretando de forma cada vez mais restritiva com o objetivo de aumentar a tributação, e do outro lado você tem um contribuinte enlouquecendo, querendo que todas as situações do universo caibam naquela Minha brecha que foi opinião. aberta. Perfeito. Minha opinião. O artigo 3º, ele tem os créditos básicos. Sim. Despesa com propaganda, marketing, deveria entrar em um novo inciso. Assim como nós temos lá, por exemplo, energia elétrica, nós temos lá um inciso referente à despesa com aluguel de equipamentos. Deveria ser mais um inciso. O problema é que o insumo, que é o inciso 2, ele virou uma espécie de virose. Ninguém sabe o que é. Então, na dúvida, fala que é virose. É insumo. Na dúvida, a Ex- gente está atacando como insumo. Inclusive, vedações legais. Vou dar um exemplo de uma tese que tem uma vedação legal, mas que a gente usa o insumo como virose, como... Opa, tenta ver se encaixa ali. A lei no parágrafo 3º diz expressamente no inciso 1 que nós não podemos nos creditar com despesa paga à mão de obra assalariada da pessoa física. Né? Despesa com seletista não gera crédito. Mas as empresas de terceirização de mão de obra advogam a tese de que, olha, eu sou diferente, porque eu vendo a força de trabalho justamente do meu assalariado. O meu entregável, o meu produto é a força de trabalho do meu assalariado. Então, este cara, para mim, é insumo. E aí, tem sentença favorável concedendo insumo para a empresa de mão de obra, lá em São Paulo. E aí, 14ª vara
esqueci agora exatamente da onde, depois eu posso confirmar. Eu sei porque eu tenho um cliente nesse momento de terceirização de mão de obra. E aí entra aquela questão toda, né? Aí começa você a jogar um dado. Porque meu cliente fala assim, pô, cara, meu concorrente conseguiu essa decisão. Aí olha para mim e vira quase uma... Não é mais obrigação de resultado, né? Ó, você tem que conseguir para mim, porque o cara ali conseguiu do lado, pelo amor de Deus. Eu tenho que conseguir me acreditar da minha mão de obra. Então, eu tenho, sim, uma ressalva, tá? Como acadêmico falando, claro, como advogado eu penso bem diferente, mas como acadêmico eu acho que, em sumo, ele está ganhando ares de uma grande virose que ninguém vai saber daqui a pouco o que é e vai ser até difícil lidar com esse sistema. Enfim, essa é a minha opinião sobre um 221 170. Não, concordo plenamente com você, Marcelo. Agora, o que eu vou combinar com você é o seguinte: para que a Tati possa falar com você os outros dois temas relevantes do momento, que é justamente a tributação setorial e a questão relativa ao CBS, a gente vai fechar essa live e abrir uma nova com ela e você, combinado? Tudo bem. Então, pessoal, o pessoal vai voltar, né? O pessoal vai voltar. Por favor, voltem, tá? A gente não vai acabar a live, a gente só vai fechar aqui para a Tati poder começar essa live com o Marcelo, combinado? Não esquece de salvar essa agora aqui, hein, Micaela? Tem que Pode salvar deixar. essa. Vou estar salvando e a gente já recomeça. Um beijo, Marcelo. Valeu. Prazer Até daqui a imenso pouquinho. falar contigo. Até daqui a Obrigado, pouquinho, gente. Micaela. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tá, Gia. Me ajuda aqui, manda ela entrar. Peraí, me ajuda aqui.